E aí pessoal, como que vocês estão? Tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dissecção aórtica, antigamente chamado de aneurisma dissecante da aorta. Bom, primeiro a gente tem que explicar o que é a aorta. A aorta é a principal artéria do nosso corpo. As artérias são os tubos, os canos, imaginem, uma tubulação. O coração é como funciona como uma bomba e ele bombeia o sangue através dos vasos sanguíneos, no caso as artérias, para o corpo todo, para todas as células, e depois esse sangue volta, ele leva o oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo e depois ele retorna pelas veias de volta ao coração, passa pelos pulmões para ser oxigenado, volta para o coração para ser bombeado novamente. Isso é o ciclo cardíaco, é o ciclo da vida, né? E a aorta é a principal artéria, é a artéria maior, ela é extremamente grande, é uma artéria grossa que sai do coração. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de pressão alta, a gente está falando de pressão elevada a nível ali da aorta, da saída do coração ali, do sangue do coração. Aquela artéria grande é a aorta. E o que acontece? A aorta, ela, com o passar dos anos, a questão da idade, ou pressão alta e também, por exemplo, tabagismo, cigarro, problemas de colesterol, tudo isso pode fazer uma sobrecarga com o passar do tempo. Isso é uma coisa que vai acontecendo de forma silenciosa, vai adoecendo essa artéria, vai enrijecendo essa artéria, vai formando placas nessa artéria, como no corpo todo. E o que acontece é que pela elevação da pressão, principalmente, pode acontecer de você causar uma lesão grave nessa artéria, nessa principal artéria que é a aorta, né? E aí o que acontece? A aorta, ela é um tubo, mas ela é formada de camadas, né? São 3 camadas. E o que acontece quando a gente fala em dissecção é como se você imaginar um rasgo que acontece nessas camadas. Começa a dissecar essas camadas e aí é uma situação extremamente grave, porque a aorta, ela é esse tubo grande que vai, de uma forma geral, irrigar todo o corpo. A partir da saída do sangue ali pelo coração, quando ele bombeia o sangue, essa aorta vai dar ramos que vai irrigar o corpo todo. Então a aorta, ela vai dar ramos grandes que vão irrigar a cabeça e o sistema nervoso central, o cérebro. Ela vai dar ramos que vai irrigar ali os membros superiores. Depois ela vai contornar, ela vai dar ramos que vai irrigar ali as artérias, os órgãos do abdômen. Depois ela vai dar ramo ali, o ramo que vai irrigar, a continuação dela vai irrigar ali os membros inferiores, né? Então, imagine uma lesão que acontece na aorta, vai comprometer o corpo como um todo, vai comprometer todas as artérias, né? E imaginando que essas lesões acontecem a nível difuso, né? E no caso da aorta, o que acontece é que uma lesão nessa artéria é extremamente grave porque pode comprometer qualquer órgão. Então imagine uma dissecção que acontece quando ocorre esse rasgo que acontece envolvendo esse ramo que sobe para o sistema nervoso central, para a cabeça, né? É extremamente grave, pode causar até um derrame. Ou se descer e dissecar uma artéria do rim, por exemplo, uma artéria renal, vai comprometer o rim com certeza. Então, dependendo da área que ocorre essa dissecção, é extremamente grave. Aliás, a dissecção da aorta, ela é sempre grave, né? E o sintoma principal numa pessoa que tem dissecção de aorta, esse aneurisma dissecante que a gente fala, o principal sintoma é dor no peito. E é uma dor no peito, é uma dor insuportável, é uma dor muito forte, de uma intensidade muito alta. É uma dor que a gente considera uma dor mais forte até do que a dor do infarto, né? E é uma situação de gravidade, porque essa dor indica que está havendo esse rasgo. Para vocês entenderem a importância da aorta também, uma analogia que a gente gosta de fazer é, imagina o tronco de uma árvore dando os seus ramos, né? Os galhos. A aorta é como se fosse esse tronco. Então, uma vez que tem a lesão nessa aorta, pode comprometer todos os outros ramos, as outras artérias, né? E é uma situação de extrema gravidade que precisa correr para o hospital, porque envolve um risco de morte muito grande.
uma situação que a dissecção ela tem uma mortalidade alta, principalmente a dissecção que acontece ali no início da aorta, em que envolve essas artérias mais importantes que irrigam o sistema nervoso central, que irrigam os membros superiores, que podem irrigar também o próprio coração. Ele é irrigado pela aorta através das coronárias, que são as primeiras artérias ali que saem da aorta, que irrigam o próprio coração. Então, ou seja, ali no início dela, você tem uma lesão, uma dissecção dessa, imagina a gravidade que é isso, o risco de morte grande. Então, a necessidade de você correr para o hospital e iniciar o tratamento. Muitas vezes essa pessoa vai estar com a pressão extremamente elevada, acima às vezes de 180 por 120, que a gente fala, ou 18 por 12. Às vezes a pressão da pessoa vai estar 20 por 13, 23 por 15. Então é uma situação de extrema urgência. A gente fala que é uma emergência hipertensiva e isso tem que ser tratado de forma agressiva, com medicamentos para controlar essa pressão, até endovenosos. Não adianta você dar um medicamento pela boca, lá um comprimidozinho, que não vai resolver. Você precisa correr para o hospital e iniciar esse tratamento. E a primeira coisa que tem que ser feita é o controle rápido e rigoroso da pressão arterial dessa pessoa. E também, logicamente, fazer analgesia, tudo. E muitas vezes é um caso até, nesse caso de dissecção de aorta, e como envolve um risco de morte, muitas vezes tem indicação até de cirurgia. Cirurgia de você ir lá e tentar corrigir essa dissecção. Às vezes, com cirurgia, e em casos em que ocorre a dissecção mais baixa da aorta, ali já pegando ali que a gente chama da aorta abdominal, que envolve ali a parte descendente, quando ela desce para irrigar os órgãos e irrigar os membros inferiores, muitas vezes dá para você fazer tratamentos mais conservadores, somente com medicamentos, ou através de implante, de colocação de endopróteses, de stents, que hoje em dia está bem evoluído, bem avançado isso aí, e a mortalidade nesses casos é um pouco menor. Então, guardando aqui para resumir, dissecção de aorta é uma situação de extrema urgência, risco de morte, e precisa ser tratado como tal. Não podemos negligenciar. Já havia falado sobre infarto agudo do miocárdio, que é o chamado infarte, né? Que também ocorre com o principal sintoma sendo dor no peito. E no caso da dissecção da aorta é a mesma coisa. O principal sintoma é a dor no peito. Então, gente, dor no peito você tem que sempre valorizar. Principalmente esse grupo de pessoas que eu falei. Pessoas adultos, e principalmente adultos mais idosos, que já sejam hipertensos, tabagistas, que tenham problema de colesterol, obesos. Essas pessoas são as pessoas que têm maior risco de evoluir com esse quadro de dissecção da aorta. Existem outras situações mais raras, como alguma anomalia que a pessoa tenha já congênita, alguma outras doenças por causas infecciosas que podem causar isso, mas são situações bem mais raras. Mas nesse caso mais tradicional, mais real, é relacionado principalmente com a pressão alta, e daí a importância de você controlar a pressão, manter sempre a tua pressão sob controle, fazer esse acompanhamento médico e cuidar dos hábitos, dos seus hábitos de vida, uma boa alimentação, exercício e medicamentos, às vezes, necessários para manter a tua pressão sempre controlada. Tá bom? Esse é o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo e espero vocês aí no próximo vídeo. Obrigado.